Bom dia a todos. Nessa manhã eu quero trazer uma palavra sobre humildade. No vídeo anterior eu falei sobre perdão que vem do coração, que é esse que vale, né? Quando nós perdoarmos e também nós pedimos perdão com sinceridade. E nessa manhã eu quero falar sobre humildade. O texto que a gente vai iniciar está lá no livro de Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 3 e o 5, somente. O texto diz assim, versículo 3, 2:3, Filipenses. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. E o versículo 5 está escrito, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Para nós entendermos o que é humildade, nós temos que entender o que não é humildade. Quais os sentimentos que são o oposto de humildade. Esses sentimentos opostos de humildade são arrogância, orgulho, soberba. E como nós lemos no primeiro versículo, né, do versículo 3, que cada um, nada fazais por vanglória, mas que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, a falta de humildade é você querer ser superior ao seu próximo. E o texto está falando que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Qual é a origem desse sentimento? Isso é muito importante nós sabermos. Aonde que esse sentimento entrou na alma humana? Por que o ser humano, ele falta tanto esse sentimento nele? De onde veio esse sentimento? A Bíblia nos relata de onde vem esse sentimento. Está lá no livro de Ezequiel e no livro de Isaías. Tem dois textos lá que nos fala da origem desse sentimento. Quem foi o primeiro ser a ter esse sentimento? Eu quero ler com vocês, depois vocês conferem em casa, com mais calma. Ele abre sua Bíblia. Nós vamos ler o primeiro texto lá em Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Nós vamos ler alguns versículos desse texto. Depois você lê o texto todinho. Na verdade, esse texto está falando sobre o rei de Tiro, né? Um rei de uma cidade portuária que tinha naquela região. E esse rei era muito arrogante, muito soberbo. E de repente, Ezequiel está fazendo uma profecia contra esse rei. E aí ele nos leva ao ser que deu origem a esse sentimento. A Satanás, Lúcifer. Quando a gente fala Satanás, a gente pensa naquele ser feio, aquele ser de chifrinho. E é assim que ele às vezes gosta que nós pensemos sobre ele. Ou que ele não existe também. Ele gosta muito que pensa, diabo não existe, Satanás não existe. Mas aqui esse texto fala exatamente sobre ele, a sua origem, quem ele era, como foi criado. E nós vamos ler algum texto, porque nesse ser começou esse sentimento que é oposto à humildade, de soberba, de querer ser superior. Diz assim lá em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 12. Nós vamos começar a ler na parte B desse versículo 12. Deus falando a Ezequiel para profetizar com esse ser. E Deus fala a Ezequiel diz para esse ser, essas palavras que nós vamos ouvir agora. Foi o que Ezequiel recebeu a ordem de Deus para falar sobre esse ser. Diz assim diz o Senhor, Deus, a parte B do versículo 12. Tu eras o selo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito na formosura. Estivesse no Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda pedra preciosa e cornalina, o topázio, o ônix, a crisolita, o berilo, o jaspe. Então o lugar que esse ser morava era um lugar lindo. Pedras preciosas adornavam aquele lugar que ele morava, que foi criado por Deus para ele. A granada, a esmeralda, o ouro, em ti se faziam os teus tambores e teus pífaros, no dia que foste criado e foste preparado. Versículo 14, eu te coloquei como querubim de guarda, estivesse sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras esfogueadas. Perfeito, versículo 15, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. E que iniquidade foi essa? O versículo 17 nos fala, elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do seu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus para que te contemplem. Qual foi o motivo da iniquidade? Ele querer se achar o mais belo do ser, o mais importante, achar-se mais sábio. Olha o que diz aqui, elevou seu coração por causa da sua formosura.
por causa da sua sabedoria e por causa do resplendor dele. Então, esse sentimento de soberba, de se achar superior, ele começa assim, você se acha o melhor, foi o que esse ser se achou. E o pior, esse sentimento vai colocando você tão arrogante, porque esse ser, ele, além dele se achar, ele quis ser superior a Deus, ao seu Criador. A criatura quis ser superior, não só àqueles seres criados igual a ele, mas a Deus, que foi o seu Criador. É o que diz lá em Isaías capítulo 14, nós vamos ler também, Isaías 14, falando sobre esse ser. Diz assim, 14, versículo 12, a partir do versículo 12, nós vamos ler do 12 ao 14. Diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Está se referindo ao mesmo ser, lá de Ezequiel 28, o mesmo ser. Ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostrava as nações, e tu dizia no seu coração, olha a falta de humildade, olha a origem desse sentimento de soberba, de querer ser superior, estava nesse ser. E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, olha isso bem, acima das estrelas de Deus, e exaltarei meu trono. Ele já não se contenta mais com a situação de ter uma autoridade acima dele, que é Deus. Exaltarei o meu trono, ou seja, o trono de Deus, ele estava falando meu trono, mas esse trono era de Deus. E ele continua, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Versículo 14, subirei acima das alturas da nuvem. E aí entra a raiz de toda falta de humildade no mundo, que ela começou com esse ser. E serei semelhante ao Altíssimo. Nós vimos onde que esse mesmo ser, um dia, lá no Éden, quando o primeiro casal estava ali, era puro, era inocente, ele usando uma serpente, porque ele usa as pessoas. Ele não mostra a sua cara, como eu falei aqui. Ele gosta que você pense que ele não existe. Ele gosta que você pense, então, que ele tem rabinho e chifrinho. Né? E usando aquela serpente, ele chega perto daquela mulher e fala assim, olha, é verdade que Deus falou para você que não pode comer nenhuma fruta desse jardim? Ele sabia que isso aí era só para atiçar essa mulher. Que a mulher podia fazer, aquele primeiro casal podia fazer tudo, somente não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela diz, não, nós podemos comer de todas as árvores. Só não podemos comer aquela que o Senhor ordenou para testar a nossa obediência. Para testar se nós somos submissos a Ele. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus falou que nós não podemos comer. Porque se nós comermos, nós morreremos. E o que ele fala para ela? Mentira de Deus, você não morrerá. Você será semelhante ao Altíssimo. Aquilo mesmo que entrou no coração dele, ele põe no coração do primeiro casal. E nós sabemos o final da história. E a partir daí, toda a raça humana, ela foi picada por esse vírus da soberba, da arrogância, que é totalmente oposto à humildade. E esse sentimento, ele está em toda a raça humana. Ele não é do ateu, daquela pessoa que não crê em Deus, daquela pessoa que crê num Deus diferente do meu e do seu, não. Ele é inerente a toda a raça humana. Os discípulos de Jesus, os 12, têm uma história bem interessante. Depois você lê na sua casa com mais calma, em Marcos 10, no capítulo 10, versículo 35 em diante, você vai ler essa história. Os dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegam-se até Jesus, chama Jesus à parte, fala, Jesus, nós queremos fazer um pedido. E Jesus, faça o pedido que vocês querem. Olha, nós queremos que quando o seu reino for instituído, eu e meu irmão, um se sente à sua direita e outro à sua esquerda. Ou seja, nós queremos ser superior, Jesus, aos outros. E a história continua nos falando ali que os outros discípulos ouviram isso e também ficaram com ciúme, porque eles também faltava neles humildade. Não, quem são vocês? E começaram uma discussão, uma desavença entre os discípulos de Jesus. Eles estavam andando com Jesus. Aí Jesus dá uma grande lição para aqueles dois. Olha, o que vocês estão pedindo? No meu reino não é assim. Aqui no mundo é assim. Os governadores querem ser maior. As pessoas querem ser maior que os outros. As pessoas não querem servir, mas ser servido. Mas no meu reino é diferente. Para ser o maior, você tem que aprender a ser o menor. Para ser servido, você tem que aprender a servir. Então, isto ele está inerente ao ser humano, mesmo aquele que é religioso. Amém?
E esse sentimento, ele é uma tragédia para a raça humana. Guerras, mortes, revoluções. Mataram-se por causa desse sentimento de querer ser superior. Uma raça querer ser superior a outra, um povo querer ser superior a outro. E mataram-se em nome da religião também. Uma religião querer ser maior que a outra. Dentro do próprio cristianismo, a história do cristianismo é uma história de gente que largou esse sentimento da humildade e achou a minha versão do cristianismo é melhor, a minha é maior. Isso aconteceu com católicos, com protestantes, todos mataram em nome de Cristo. Aqueles que queriam ser humildes mesmo no meio cristão eram perseguidos e mortos por pessoas que diziam andar com Cristo. E por isso que muitos ateus hoje falam assim, não, religião o maior ateu, o que ele falou sobre religião? A religião é o ópio da humanidade, porque em nome de Cristo mataram-se pessoas, porque queria provar que a sua religião é maior, é melhor, que o cristianismo é melhor que as outras, porque faltou humildade. Amados, isso é terrível, porque nós começamos o texto quando no versículo 5 de Filipenses 2, diz o seguinte, tende em vós o mesmo sentimento que tem em Cristo Jesus. E o que nós fizemos em nome de Cristo? O que temos feito dentro das igrejas hoje? Tantas denominações, tantas versões, tanta coisa. E falou assim, olha, a minha é superior, a minha é melhor, o eu. Qual o sentimento que nós devemos ter? Porque isso foi a causa, a falta de humildade foi a causa do primeiro assassinato que aconteceu nesse planeta. Deus chega diante de Caim e Deus conhece o nosso coração. Não adianta você falar que está tudo bem. Deus viu que Caim, o semblante de Caim estava caído, mas porque Deus já sabia o que se passava no coração dele. Ambos, Caim e Abel, os dois irmãos, tinham levado a oferta a Deus e Deus simplesmente agradou da oferta de Abel, porque Abel levou um animal, um sacrifício, provando que ele já estava vendo ali que nós não somos perfeitos, alguém tinha que ser sacrificado. E Caim, com seu orgulho, com a sua soberba, a Bíblia diz que ele levou o melhor da terra, ou seja, o que ele conquistou, o que ele fez com seus próprios braços na agricultura, ele levou para Deus. É esse o significado espiritual, por isso que Deus não agradou da oferta dele. Aí o que ele pensou? Deus está achando o quê? Que o meu irmão é superior a mim? Por que Deus agradou da oferta dele? Ele não quis ver o sentido daquilo tudo. E aquilo começou a trabalhar no coração dele, a falta de humildade dele, perguntar, Senhor, por que ele devia ter feito? Senhor, o que eu fiz errado? Por que o Senhor não agradou da minha oferta e agradou do meu irmão? Eu quero aprender com o meu irmão, o que meu irmão fez de bem. Você entendeu a diferença que devia ter acontecido com Caim? Mas ele não procurou saber disso, ele se achou inferior e falou assim, eu não quero ser inferior. E Deus não estava falando que ele é inferior, Deus só falou que ele estava errado. E aí, com aquele sentimento invadindo o coração dele, que Deus sabia, Deus falou, Caim, tem algo errado com você. E ele fala, não, Senhor, não tem nada errado, nós escondemos de Deus. Quando esse sentimento vem em nós, o orgulho, a soberba. E o que Deus fala com Caim? Caim tem errado, e cabe a você dominar esse sentimento, cabe a nós dominarmos esse sentimento, amados. Cabe a nós dominar esse sentimento que aconteceu com os discípulos, pode acontecer conosco. E acontece. E aí Jesus, que é o exemplo de humildade, ele é o exemplo de humildade. O que ele quer nos ensinar com isto? Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, diz assim, aprendei e tenha o mesmo sentimento de Cristo. Que sentimento que nós devemos ter de Cristo? E ele próprio falou, Jesus falou, lá em Mateus 11, desculpa, quando eu estava falando, eu preguei semana passada, semana retrasada, sobre vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, o apelo de Jesus, ele fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei. E depois como é que ele completa? Tomai sobre vós o meu jugo, porque meu fardo é leve e suave, e aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Quais as lições que Jesus deixou para nós em respeito a isso? A ser manso e humilde de coração. Eu coloquei 2 aqui bastante claro para nós. 2 exemplos de humildade. O primeiro exemplo de humildade é o lava-pés, que está lá no livro de João capítulo 13. Depois você lê lá.
Aqui é o maior exemplo de humildade. Jesus estava com seus discípulos. E o que essa cena quer nos ensinar? O que Jesus quis ensinar àqueles discípulos que devia ter, a geração de cristão futura devia ter aprendido? E, infelizmente, muitos não aprenderam. Como é que era a cultura daquele tempo? Tudo você tem que contextualizar para você ver aquele ato que Jesus fez. Quem fazia esse serviço de lavar os pés das pessoas era um escravo, a pessoa mais humilde da casa. Porque era um serviço da ralé. As pessoas faziam caminhada longa, os pés ficavam suados, ficavam sujos. E quando ela chegava na casa, a pessoa que tinha posse, ela tinha um escravo ali só para fazer isso. Pegar uma bacia, pegar uma toalha, lavar aqueles pés suados, sujos. E Jesus, quando entra na casa e pega aquilo foi um escândalo para os discípulos, porque eles olhavam para Jesus como alguém superior. E eles estavam se achando superior também por ser discípulo de Jesus. E Pedro, mais afoito, falou assim: Jesus, você não vai fazer isso, o Senhor não vai fazer isso. Eu não vou permitir que o Senhor faça isto. E Jesus quis ensinar para nós uma grande lição. Aquela lição que Jesus deu para os seus discípulos, ele falou assim: olha, Pedro, você está falando certo. Eu sou superior a todo ser. Eu sou Deus. Mas eu, sendo Deus, estou te dando exemplo, Pedro, para que vocês façam isto. E Pedro falou assim: não, você não vai fazer isso, não. A coisa era tão séria que Jesus falou assim: Pedro, se você não deixar eu fazer isto, você não tem parte comigo. Aí Pedro deixou. Mas às vezes nós não aprendemos essa lição. Nós achamos bonito essa cena, o lava-pés, achamos lindo, mas não entendemos o que ela quer falar ao nosso coração, que nós somos como Pedro. Nós achamos que nós somos mais importantes, que sabemos mais de Deus, mas esse sentimento de humildade ele não está no nosso coração, porque isto é natural. Eu estou preparando essa mensagem porque Deus me deu um sonho. Hoje é segunda-feira. De sábado para domingo eu dormindo, quando eu tive um sonho que eu levantei e lembrei claramente desse sonho. Nesse sonho eu encontrei um amigo da minha adolescência. Ele se tornou uma pessoa muito importante. Ele é uma pessoa muito importante. E tem tempos que eu não vejo esse amigo. Aliás, tem uns 3, 4 anos que eu não vejo esse amigo. E esse amigo eu encontrei com ele no sonho. Nós estávamos na cidade, encontrei com ele no sonho, e nessa cidade estava chovendo muito. Aí ele ficou todo alegre quando ele me viu, e falou: Deus, que bom, vamos relembrar nosso tempo, nosso tempo de juventude. E nós saímos andando pelaquela cidade, chovia muito, e de repente meu chinelo, eu estava de sandália, meu chinelo ficou agarrado no barro, e rebentou. E ele tirou a sandália dele e falou: toma de meus pés, calça, põe essa sandália. E eu falei assim: não, que isso, fulano? Não vou pegar essa sandália sua, a sandália é sua. Não, Edmilson, mas eu sou seu amigo, nós somos amigos. Pode calçar minha sandália, eu vou ficar descalço, mas você vai ficar descalço. Aí eu pensava assim: poxa, esse rapaz, essa pessoa é tão importante, ele está me dando chinelo. A sandália dele está ficando descalço. E quando eu acordei, o Espírito Santo falou comigo: Edmilson, vocês precisam ser mais humildes. Edmilson, você precisa ser mais humilde. E a minha ficha caiu. Como que eu pratico? Quando você dentro de casa quer ter razão, quando você dentro de casa se acha que o outro está errado, seu parente está errado, e essa revolta, e as brigas, tudo começa com isso, com a falta desse sentimento de você tirar a sua razão, deixar a pessoa, considerar-se inferior à pessoa e ouvir a pessoa, aceitar a opinião da pessoa. E o tempo vai mostrar quem está certo, Deus vai mostrar quem está certo. Não, mas você quer impor as coisas à força. Nós queremos impor as coisas à força. Então a lição do lava-pés é uma lição muito linda para nós, mas tem outra lição que Paulo nos fala sobre Jesus. O exemplo de humildade maior de Jesus. Quando Paulo está falando sobre a autoridade dentro do lar, e Paulo fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, que os filhos têm que ser submissos ao marido, e que o marido é autoridade sobre a casa. E aí nós enchemos de arrogância, nós que somos homens, está vendo? Eu sou superior, eu sou autoridade superior. Mas quando Paulo vai falar sobre os maridos, a atitude do marido, nós só gostamos de falar que nós somos autoridade. E Paulo fala sobre o marido, como deve ser o comportamento do marido com as esposas. Paulo fala assim: marido, amai suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e por ela deu a vida. Sabe como é que a gente conquista a autoridade? Não é impondo. Impondo você pode até conquistar a força. Quantas pessoas que aceitaram a fé cristã, não porque queriam, porque era imposto. Você aceita, você morre.
E aí nós ainda achávamos que está certo. Quantas vezes nós criamos inimizade com outras pessoas de outra religião, porque nós queremos impor à força o que nós pensamos. Nós não usamos arma, mas usamos palavra para ferir as pessoas. Ofendemos as pessoas. E não é assim que nós vamos conquistar a fé das pessoas. É mostrando o amor que Cristo mostrou. Marido, amai suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Ele não saiu colocando espada no pescoço de ninguém. Ele não colocou a faca no pescoço de alguém e falou assim, aceite meu, então você morre. E às vezes nós não falamos isso hoje com a arma, mas falamos isso com a nossa boca. Mostramos arrogância. E o amor não é mostrado com arrogância, é mostrado com exemplo. Como é que você quer conquistar a autoridade dentro de sua casa se você quer impor isso com brutalidade, com força, com violência, seja o marido, seja a mulher, seja quem quer que seja? Humildade é você se colocar, conquistar essa submissão, é o que Jesus fez. E como é que ele conquistou? Dando exemplo, ficando calado e dando exemplo. E quando eu tive esse sonho, eu levantei na manhã, Deus colocou essa mensagem no meu coração, como falta isso em nós, amados. Sabe por quê? Porque o vírus entrou lá atrás, como eu disse. Toda a raça humana, independente se você lê a Bíblia, independente se você decora a Bíblia, falta em nós esse sentimento de humildade. Falta em nós colocarmos os outros, nosso superior a nós, não procurar a nossa razão. E aí, se você, Edmilson, mas nós estamos com razão, nós temos que provar que estamos com razão. Dê exemplo. Dê exemplo de mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus não saiu gritando que ele tinha verdade, Jesus não saiu impondo que ele tinha verdade, ele deu exemplo, ele entregou sua vida, ele sendo Deus, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele esvaziou-se e a gente não se esvazia. O Edmilson não se esvazia, você que está me ouvindo aí não se esvazia, mas vamos aprender isto, porque quando você é soberbo, quando nós somos arrogantes, como aquele primeiro ser lá, serei semelhante ao Altíssimo, Deus se afasta. Mas quando você espera, quando você é humilde, Deus faz a justiça por você. Você acha que está certo, eu acho que estou certo, então esperemos no Senhor. A justiça vem dele, não é minha, não é sua. O que falta em nós é esse sentimento. Eu falei sobre perdão e hoje estou falando sobre humildade, os dois caminham junto. Que o Senhor possa te ter tocado com essa mensagem. Que nós possamos aprender com Ele, que é manso e humilde de coração, que lavou os pés dos seus discípulos. O que ele estava querendo ensinar ali? Eu sou humildezinho? Não, ele estava querendo ensinar ali o que você e eu, como seguidores deles, devemos praticar. Sabe muito da Bíblia? É muito importante. Conhece muita história? É muito importante. Mas o mais importante é esse sentimento que houve em Cristo Jesus, de mansidão, de humildade. Pilatos sendo acusando ele lá, você não é o filho de Deus, os soldados, você não é filho de Deus, ele humilde ali calado. Pilatos falando assim, faça alguma coisa, eu falei, não preciso falar, eu sou testemunho da verdade, Jesus falou. Eu vim aqui para testemunhar a verdade. Como é que ele veio testemunhar a verdade? Falando? Não, agindo. Não fale que é humilde. Você fala assim, eu sou tão humilde, eu sou tão humilde, as outras pessoas, a gente tem mania de falar, o diabo coloca esse vírusinho no coração da gente. Se sinta humilde. Aí, aquela falsa humildade, essa não é a humildade que agrada a Deus. Os fariseus da época de Jesus pareciam humildes. Jesus falou, vocês fazem longa oração. Eles ficavam na porta dos templos fazendo orações longas, bonitas. Mas no coração estava faltando esse sentimento de humildade. Jesus falou, vocês são como túmulos caiados. Por fora é uma beleza, mas por dentro. E tudo começa, todas as tragédias começam quando falta esse sentimento. De você não querer ser superior aos outros, mas considerar os outros superiores. Não se achar que você é o melhor, mas considerar que os outros podem ser melhor que você e muitas vezes são. Mesmo que de outra religião. Eu não estou dizendo que toda religião salva. Eu não estou dizendo que há vários caminhos. Só há um caminho, Jesus Cristo. Mas nós devemos ser seus imitadores. O mundo, um grande pregador disse isso. O grande sermão que o mundo espera dos cristãos é a própria vida. Não é ficar falando da palavra de Deus, falando da Bíblia sem viver. É viver o que está escrito. É ter o mesmo sentimento de Cristo. O que é um cristão? Pela primeira vez
as pessoas foram chamadas cristãs lá na cidade de Antioquia. Quando eles viram pessoas que imitavam o seu mestre. O que é cristão? São pessoas que seguem os ensinamentos do seu mestre, que é Jesus Cristo. Esses ensinamentos não são de palavras, são de atitude. Tem de vós o mesmo sentimento. Fica com Deus. Eu vou terminar esse vídeo. Eu espero que essa palavra tenha impactado você, porque ela me impactou. Depois desse sonho, ela me impactou muito. Como falta nós, a cada dia, praticar esse sentimento. Esse sentimento ele é o oposto de arrogância, de orgulho, de soberba, de vaidade, que você sabe aonde que deu origem isso. Depois você lê na sua casa Isaías 14, os versículos de referência, Ezequiel 28. Mostra como é que se deu. Lê Gênesis 3, fala da queda do homem ali, quando esse ser usa a serpente. Lê tudo. A fé vem pelo ouvir. E quando a gente ouve, a gente pratica. É difícil? É. Mas eu já falei que o Senhor nos deu um novo coração. Coração regenerado. Nós temos o Espírito Santo, que quando a gente ouve essa palavra, Deus não está nos humilhando, Deus simplesmente está nos corrigindo, porque Deus nos trata como filho. É o que diz lá em Hebreus capítulo 12. A quem há? Que pai que não corrige seu filho? E o Senhor nos corrige. Mas Ele nos corrige para que nós melhoremos, para que nós paremos de praticar erros do passado, que nós voltamos a praticar os mesmos erros. Fique com Deus, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem. O mundo está precisando muito do cristianismo verdadeiro, do cristianismo que segue o seu fundador. A igreja é isso, a igreja não é um templo. Um dia um fariseu perguntou a Jesus, quando que está para acontecer o reino? Ele queria pegar Jesus. Quando que vai acontecer o reino? Jesus falou assim, olha, o reino de Deus, ele não está em aparência, em templo. O reino de Deus, fariseu, que você tem a escritura, ele está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. Ele é gerado pelo Espírito Santo e pela palavra que é falada de Deus. E quando essa palavra começa a ter vida, nós manifestamos o reino de Deus aqui na terra. É por isso que Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Reunidos no nome dele. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo e fique com Deus até a próxima. Que o Senhor nos abençoe a nós todos e nos ensine a ser humilde.